aqui eu acho que melhora um pouco. Obrigado, irmã Dilânia, Deus abençoe. Eu acho que melhorou um pouquinho. Esses telefones aqui são que é só misericórdia. Melhorou. Amém? Melhorou um pouquinho a claridade. Amém? Vamos estar fazendo a oração por milagres, meu irmão, minha irmã. Não sei qual milagre que você almeja será alcançado pelo Deus da glória na sua vida. Pai do Senhor, irmã Maria Solange, eu não sei qual milagre que você almeja, anseia, será alcançada pelo Senhor, mas eu creio que Deus ele tem um milagre em especial para você, meu irmão. Eu creio que Deus ele tem um milagre em especial para você, minha irmã. Então vamos estar aqui fazendo o grande clamor por milagres em o nome do Senhor Jesus, amém? Para a honra e para a glória do Senhor. Vamos estar unindo a nossa fé nesta grande corrente de oração, nesta grande corrente de intercessão por milagres em o nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, Cassiane Santos Melo, amém? Vamos estar fazendo esta corrente de oração por milagre, independente de qual seja o milagre que você almeja, será alcançado pelo Deus da glória. Eu creio, meu irmão, eu creio, minha irmã, que a sua busca no Senhor não é em vão. Você está buscando por uma bênção, você está buscando por um milagre de Deus na sua vida. Foi Jesus quem falou no Evangelho de Mateus que aquele que busca acha, né? Foi Jesus quem falou que aquele que busca acha. Então vamos buscar nesse momento, vamos provocar o nosso milagre na adoração, provocando milagres através da adoração. A paz do Senhor Maxwell, em o nome do Senhor Jesus, independente de qual seja o milagre que você almeja, será alcançado pelo Deus da glória, anseia. Independente de qual seja o milagre que você almeja, anseia, será alcançada pelo Senhor. Eu creio que Deus ele tem um milagre em especial para você, meu irmão. Eu creio que Deus ele tem um milagre em especial para você, minha irmã, em o nome do Senhor Jesus. Então vamos adorar o Senhor para a honra e para a glória do Senhor. Senhor Deus e Pai, em cuja presença nos encontramos, neste momento eleva-te minha voz em oração nesta grande corrente de oração por milagres. Independente, Deus da glória, de qual seja o milagre que esse adorador que aqui se encontra almeja, anseia ser alcançado pelo Senhor. Independente de qual seja o milagre que essa adoradora almeja, anseia ser alcançada por Ti, ó Deus da glória. Eu sei que Tu és um Deus de milagre, eu sei que Tu és um Deus de maravilha. Por isso eu peço ao Senhor, vai tocando, Pai amado, em vidas com milagres sobrenatural da glória. Vai alcançando, Senhor da glória, adoradores, adoradoras com alcance de milagre. Independente, Deus amado, de qual seja o milagre, eleva-te a minha voz em oração, Senhor, juntamente com teu servo, tua serva, nesta grande corrente de oração por milagre. Está escrito na sua palavra em Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 6, assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas está escrito assim na parte B: é necessário que todo aquele ou aquela que se aproxime do Deus da glória creia que Deus existe, e além de existir é galardoador dos que o buscam. Ou seja, em Hebreus 11, 6, parte B, está escrito que nós temos não apenas que crer na existência do Senhor, mas crer que o Senhor é galardoador, crer que o Senhor é um Deus abençoador. Senhor da glória, o Senhor nos colocara nesta plataforma desde o findar de 2021 aos tempos atuais, para apregoarmos para a vida que o Senhor ainda é Deus de milagre, que o Senhor ainda opera milagres, sinais e maravilha. Por isso eu peço ao Senhor, porque nós sabemos que tem pessoas que denominam-se até ser cristãos, mas não acreditam mais no milagre. Eu não estou aqui para julgá-los,
ou criticá-los ou criticá-las, mas muitas das vezes situações que pessoas passam faz com que a chama da fé no sobrenatural comece a se apagar. Situações, decepções, frustrações, lutas, muitas das vezes esfria a fé de pessoas, e as pessoas começam a acreditar mais no natural e menos no sobrenatural. E quando começamos aqui no ano de 2021, no finalzinho, no ano de 2022 já tivemos testemunhos sobrenaturais, curas, libertação, restituição sentimental. Inúmeros foram os testemunhos do meu irmão, a minha irmã, que voltou essa transmissão, testificou, e nós até postamos na FOIU. Deus amado, foram inúmeros testemunhos, Senhor da glória, dos teus feitos, alcançando vidas nesta grande corrente de oração por milagre. E a Bíblia vai dizer, Deus da glória, sobre os seus feitos assim: aquele que começou a boa e grande obra em nossa vida, Ele é fiel para dar continuidade a esta obra. A Bíblia não diz que o Senhor começa uma grande obra e as deixa pela metade, não. A Bíblia diz que o Senhor é fiel para dar continuidade à boa e grande obra. O Senhor começou uma grande obra de milagre. Tivemos inúmeros testemunhos de restituição sentimental, relacionamentos restituídos, restaurados para a glória do seu nome. Postamos até na FOIU. Tivemos testemunho de cura, de libertação do vício, do mover sobrenatural do Senhor. Por isso eu quero, Senhor da glória, pedir humilde e gentilmente ao Senhor: continua esta grande obra de milagre. Independente de qual seja o milagre que o meu irmão que aqui se encontra, ele precisa ser alcançado pelo Senhor. Independente de qual seja o milagre que a minha irmã que aqui se encontra, ela precisa ser alcançada pelo Senhor. Porque se esta vida está aqui, é porque o Senhor os trouxe. O Senhor as trouxe para vivenciar o sobrenatural da glória. Por isso eu creio, Deus da glória, que o sobrenatural do Senhor não será oculto na vida deste adorador, desta adoradora que aqui se encontra. Por isso eu te peço, Deus amado, vai alcançando vidas com milagres sobrenaturais. Paulo, apóstolo de Cristo, frisou essas palavras com fé e convicção, dizendo assim: eu sei em quem eu tenho depositado a minha fé, e sei que Ele é poderoso para fazer além do que o que nós pedimos em oração. Paulo disse que o Senhor tem o poder para nos alcançar não apenas com o que nós almejamos ser alcançado pelo Senhor, mas o apóstolo Paulo disse que o Senhor é Deus para nos alcançar com milagres até maiores do que os que nós almejamos ser alcançado pelo Senhor. Deus amado, eu não sei qual milagre, Senhor da glória, que a nossa irmã Cidinha espera receber do Senhor. Eu não sei qual milagre, Senhor da glória, que a nossa irmã, Senhor amado, Senhor amado, Maria Solange espera receber do Senhor. Tassiane espera ser alcançada pelo Senhor. Deus, o milagre eu entrego em tuas mãos, que a nossa irmã Deusirene espera receber do Senhor. Nossa irmã Fátima, Senhor da glória. Edilânia, Deus amado. Maxwell, que está fazendo esta campanha de oração por milagre. Silva, Senhor Bonfim. Silvana Bonfim, Senhor da glória. A nossa irmã Silvia Broca, Senhor amado. Delma Loreto. A nossa irmã Jusilene Tassiane, Senhor da glória. Oh Senhor amado, Silva Santos, Cassiane, Elza, Luciene, Juscelino, Senhor amado, Silva, enfim, cada vida, Edna, Maria de Lourdes, Marlene, Carla Vieira, Mila Soares, Senhor da glória, Cristina Lima, Creonice, Sirlene, Maria Luísa. Deus, eu entrego em tuas mãos, Senhor amado, Luana Kelly Cardoso, Nery Mendes, Fátima Santos, Wanda, José, Aldo Costa, Francisca, Senhor, Lucinel Cordeiro, Ana Luísa, Aldeia Costa, Edilson Nunes, José, entrega em tuas mãos, Senhor amado, Nilda, Senhor da glória, enfim, vidas, adoradores, adoradoras que estão formando esta grande corrente de oração por milagre. Senhor, foi o seu Filho amado Jesus quem nos orientando dizia que tudo que nós pedíssemos ao Deus da glória em oração, crendo em o nome do Senhor Jesus, nós receberemos. Por isso eu creio que esta corrente de oração por milagre, a nossa irmã Nilda, vidas voltarão aqui e testificarão os feitos do Deus da glória em forma de milagre. Senhor, a sua palavra vai dizer em Isaías capítulo de número 59 que o ouvido do Senhor não está gravado para que não possa ouvir. Isaías 59 também diz no seu verso 1 que os braços do Senhor não estão encolhidos para que não possa nos abençoar, nos alcançar, mas as nossas atitudes muitas das vezes são elas que tornam a dissensão, a distância entre nós
nós e o nosso milagre, entre nós e o nosso Deus. Por isso estamos aqui provocando o milagre na adoração. Estamos aqui para tomar a atitude de provocar o nosso milagre, independente, Deus da glória, alabrande calachuri andarábia, independente qual seja o milagre que esse adorador que aqui se encontra almeja, anseia ser alcançado por ti. Paulo, apóstolo de Cristo, frisou essas palavras com fé e convicção, e eu faço minha as palavras do apóstolo Paulo, quando mesmo dizia: eu sei em quem tenho depositado a minha fé, e sei que Ele é poderoso para fazer além do que o que nós pedimos a Ele. O Senhor tem o poder para surpreender a vidas. Deus que respondeu a Jeremias, em Jeremias capítulo de número 33, no seu verso de número 3, quando o Senhor falar ao profeta Jeremias, dizendo assim: Jeremias, clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei, Jeremias, coisas grandes e firmes que tu não sabes. A novidade do Senhor é cura para o enfermo. A novidade do Senhor é libertação do vício dentro de lares. A novidade do Senhor é providência financeira como uma porta de emprego. A novidade do Senhor, Senhor amado, é toda a horta espiritual caindo por terra maligna e vidas dando testemunho. Senhor, o Senhor indagava o profeta Jeremias, dizendo que se ele clamasse, o Senhor anunciaria novidade. Clama-me, Jeremias 33 verso 3, clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Eu creio que ainda neste ano de 2025, Labrande calachuri andarábia, orablachuri andarábia, a nossa irmã Jéssica vai voltar aqui, vai dar um testemunho. Eu creio que em 2025, ainda em 2025, o Fabrício Lima vai dar um testemunho dele para a glória do Senhor. Eu creio, clamo e profetizo. Labrande caia-candarábia, porque não estamos aqui adorando a Baal, mas adorando aquele que responde. Eu creio no testemunho da Maria Solange, Senhor. Eu creio no testemunho da Fátima, Senhor Araújo. Eu creio no testemunho, Senhor amado, da Eunice. Porque foi o Senhor Jesus que, indagando, orientando aos discípulos o poder de resposta que tem a oração quando é apresentada em o nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, ao olhar para o discípulo, disse assim aos mesmos: tudo que pedires ao meu Pai em oração crendo, em o meu nome recebereis. Jesus, ele poderia dizer: olha, se pedires alguma coisa em oração, meu Pai, alguma coisa vos será cedida. Mas o seu filho amado Jesus, ele disse: tudo que pedires ao meu Pai em oração crendo em meu nome, labrande calabaia candarábia, em o meu nome recebereis. Eu não sei o que o teu servo está pedindo agora, eu não sei o que a tua serva está pedindo agora, mas eu sei que o Espírito Santo do Senhor está agora contemplando a cada petição, a cada clamor, porque o salmista Davi indagava a dizer assim, e eu creio que o mesmo referia-se ao Espírito Santo do Deus da glória, quando Davi dizia: Senhor, tu me sonda, Senhor, tu me conhece, Senhor, tu sabes do meu sentar e o levantar, ainda que muitas das vezes as palavras não me chegam nem à boca, mas tu, Senhor, tu já conheces as minhas petições bem antes que eu as converta em palavra. Eu creio que o Senhor Espírito Santo neste momento já está sondando cada mente, cada coração. Eu creio que o Senhor trouxe vidas aqui para vivenciarem o sobrenatural do Deus da glória, independente de qual seja o milagre que essa pessoa que o Senhor presenteou-nos aqui almeja ser alcançado pelo Senhor. Talvez a cura de uma enfermidade, talvez uma libertação do vício para si ou para um dos seus, talvez uma causa que esteja na justiça, talvez a vida sentimental desta pessoa, talvez uma porta de emprego, labrande calachuri andarábia, talvez uma providência financeira, talvez, Senhor, o tratado do Senhor na mente de alguém que está sendo moldado ou moldada pelo adversário, alabraia candorébia. Talvez tenha vidas que estão aqui precisando do socorro do Senhor, ainda que os olhos estejam elevados em direção a esta transmissão. Em Salmo 121, Davi narrava ali a sua visão e dizendo: elevo meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro. O que me chama a atenção é que Davi olhava para o monte à espera de um socorro, mas o mesmo salmista, e na mesma frase que ele dizia: elevo meus olhos para o monte, de Salmo 121, de onde me vem o socorro,
socorro. Nesta mesma frase, Davi dizia: o meu socorro, ele vem do Senhor, Deus Criador dos céus e da terra. Ainda que estejamos aqui nesta grande corrente de oração por milagre, onde todas as tardes estamos nesta grande campanha de oração por milagre, o Senhor tem nos presenteado com vidas que têm sido impactada através do uso da fé deles ou dela, através da fé sendo colocada em exercício, com milagre sobrenatural. Mas todavia, em todo e sobre todo o tempo, nós temos a consciência de que não é live nem o pastor que está orando a quem atrai o milagre, pois o autor dos milagres sempre foi e será o Senhor. Tivemos testemunho de curas, muitas das vezes ao vivo, sempre foi o Senhor. Tivemos testemunho de restituição sentimental, sempre foi o Senhor. Tivemos de Calabraia Candarábia, tivemos testemunho de libertação do vício, sempre foi e será o Senhor. A glória é sua, a honra é sua. Senhor, eu não te adoro pelos seus feitos, mas eu me maravilho ao testificar os feitos do Senhor. Desde o fim do ano de 2021, onde nós estamos aqui nesta plataforma orando com vidas e orando por vidas, intercedendo, regozijo-me, Senhor da glória, porque o Senhor tem honrado a fé de todo aquela que tem exercitado. E eu creio que na história desta mulher que aqui se encontra, eu creio que na história deste homem que aqui se encontra, não há de ser diferente. O Senhor trouxe pessoas aqui para dizer a eles, a elas: ei, alabrando camande raia candarábia, ei, a partir de hoje uma nova era na tua história começa. Eu trouxe você aqui, alaia candorebia candarábia, eu trouxe você aqui, meu filho, eu trouxe você aqui, minha filha, para prender a sua atenção, para te dizer: a partir de hoje uma nova era na tua história começa. Você tem questionado dizendo: Deus, a minha vida tem sido de tristeza e lamentação. Do rabai de calai de candorebia, oriande candorebia andaraia, rablachuriando rabai de candorebia, rebiande caia candarábia. O Senhor fala contigo, mulher que falou assim na tua casa: Deus, eu vou acabar me afundando em depressão. Tem Arabai do camando raia cando rabacandaraia, oriande caia candaraia. O Senhor manda eu te dizer: o meu espírito tem colhido as suas lágrimas. Você tem pensado que tem desperdiçado as suas lágrimas, sofrendo em vão aí dentro desta casa, mas eu sou Deus que tornarei da terra da humilhação a terra da exaltação, porque o que eu te dei é seu. O adversário está tocando por hora, mas sou eu decorabando camande caia candaraia. Sou eu, Deus, que muda mente e coração. Está no meu tratar. Arablande caia candarábia, oriande calablaia shuriandarábia, oriande candorábia candaraios, rabla shuriandarábia shokiandarábia, ode candaraba candaraios, rabla shuriandaraba shuriandaraia. Tem uma varoa que está aqui, que uma boca tem batido e tem dito assim: eu não falei, olha como ela está. Ei, canto sede andarábia, eu não falei de calachuri andarábia. Ai, de calachuri andarábia. Deus já te mostrou que tem uma pessoa se alegrando com o quadro que você está vivendo. Mas o meu Deus manda eu te dizer: ei, na mesa vai sentar quem estava torcendo pela tua felicidade e quem não estava. Ei, quando você dar o seu testemunho, essa boca que está se alegrando ao falar dos seus problemas, do que você está passando, vai sentar e vai dizer que eu sou Deus na tua vida. Mas por hora eu te trouxe aqui para te dizer: suporta mais um pouco. Alamande raia candarábias, oriande calablai de canto rebia chúrias. Suporta mais um pouco. Arabande candaraia shuriandarábias. Senhor, eu quero acrescentar a oração por milagre, um pedido ao Senhor pelo milagre na vida sentimental. Quantos relacionamentos o adversário tem se levantado para destruir? E a Bíblia vai dizer que o adversário ele tem 3 intuitos. Ele veio senão matar, roubar e destruir. E ele tem destruído muitos relacionamentos. Por isso, toda vez que nós formamos essa grande corrente de oração por milagres, nós não deixamos de acrescentar na oração
Um pedido ao Senhor pelo milagre na vida sentimental de adoradores, adoradoras. Quantas pessoas com relacionamento abalado e até destruído. Quantas pessoas têm vivido um relacionamento em lares onde deveria ser o ninho do amor, mas tem se tornado uma arena de guerra. Muitas palavras doloridas essa pessoa tem ouvido dentro desta casa. Muitas palavras que decala shuri andarábia tem fixado no coração desta pessoa, e essa pessoa não sabe mais o que fazer, porque essa pessoa é muito sensível, e essas palavras, quando ela ouve, dói muito, abala o psicológico desta pessoa. Mas o Senhor pode moldar e mudar a situação dentro deste lar. O Senhor pode colocar concordância com este casal, neste casal, porque é o adversário que vai entrando sorrateiramente aos poucos no relacionamento para trazer discórdia até chegar à fase da separação. O Senhor pode tocar na vida sentimental desta mulher, Senhor da glória. O Senhor pode tocar na vida, na história sentimental deste homem, Senhor da glória, e mudar situações em o nome do Senhor Jesus. Eu quero acrescentar a oração por milagre, um pedido ao Deus da glória, que se porventura diante dessa transmissão tenha vida adorador, adoradora, com seu relacionamento abalado ou até destruído, começa a tocar agora na vida sentimental desta pessoa, Senhor da glória. 2022 tivemos restituição sentimental. 2023 tivemos restituição sentimental. 2024 tivemos testemunho de restituição sentimental. E neste ano, Senhor, não pode ficar sem testemunho, porque são muitas pessoas que muitas das vezes, quando nós vamos fazer a oração individual, nós lemos no pedido de oração: pastor, eu preciso de oração porque, pastor, meu esposo saiu de casa, me abandonou. Pastor, eu preciso de oração porque minha esposa me abandonou. Quantas e quantas das vezes, entre as petições, Senhor da glória, entre os pedidos de oração, nós acabamos lendo da vida sentimental, porque o adversário, ele sabe que quando ele toca na vida sentimental, ele não destrói apenas uma vida, mas ele destrói toda uma família. O adversário é inteligente, ele é astuto. A Bíblia vai dizer em Efésios, capítulo de número 6, no seu verso de número 13, diz assim: porque nós temos que lutar contra as astutas ciladas do diabo. Ele é astuto, ele é inteligente, ele sabe que tocar em história sentimental, ele destrói toda uma família. Então eu te peço, Senhor, que se porventura diante dessa transmissão tenha uma vida, um adorador, uma adoradora, com seu relacionamento, seja este noivado, namoro ou casamento, abalado ou até destruído. Deus, eu quero acrescentar a oração por milagres, um pedido ao Senhor pelo milagre, Pai, na vida sentimental desta mulher que aqui se encontra, o milagre na vida sentimental deste homem que aqui se encontra, relacionamentos que estão abalados. Eu oro também por relacionamentos que estão até destruídos, porque o adversário não gosta de amor, o adversário não gosta de união, o adversário gosta de separação. Quem gosta de amor e quem está no amor é o Senhor Jesus, pois a palavra do Senhor vai dizer em João capítulo de número 3, verso de número 16: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor é Deus de amor, o Senhor é Deus de união, Pai. Por isso eu entrego em Tuas mãos a vida sentimental desta mulher, eu entrego em Tuas mãos a vida sentimental deste homem, Pai. Eu peço ao Senhor humilde e gentilmente: Deus, toque em relacionamento, para que nós venhamos voltar a nos regozijar com os testemunhos dos seus feitos em vidas sentimentais. Eu vou tornar a dizer a sua palavra, pois a sua palavra vai dizer que o Senhor não começa uma boa e grande obra e larga pela metade. Mas a sua palavra vai dizer ao seu respeito, Deus da glória, assim: aquele que começou a boa e grande obra em nossa vida, Ele é fiel para dar continuidade. A Bíblia diz que o Senhor é fiel para continuar a obra que o Senhor começou, Senhor da glória. E o Senhor começou uma grande obra de milagre, Pai. Quantos foram testemunhos de restituição sentimental? Quantos relacionamentos o Senhor já restaurou? Por isso eu te peço, Deus da glória, em nome do Senhor Jesus, se diante dessa transmissão, meu irmão, a minha irmã,
estiver com relacionamento abalado ou até destruído, a minha Bíblia vai dizer em Jó capítulo de número 42, Jó não estava nem orando por ele, segundo a Bíblia Sagrada, Jó estava orando pelos seus amigos. Quando Deus, a qual estamos orando neste momento, restaurou, restituiu na vida de Jó todas as suas percas, tudo que Jó havia perdido, o Senhor restaurou. Tudo que Jó havia perdido, o Senhor restituiu. No momento da oração de Jó, houve a restituição de tudo o que o adversário tocou na vida de Jó, no momento da oração. E agora estamos também no momento de oração. Então eu te peço, Senhor, se tem vidas sentimentais abaladas ou até destruídas, restaura o relacionamento desta mulher, restaura, Deus amado, o relacionamento deste homem, seja namoro, noivado ou casamento, restitui, assim como o Senhor fez na história de Jó, e houve na história de Jó uma restituição. Entra com restituição na vida sentimental desta mulher, entra com a restituição na vida sentimental deste homem, relacionamentos, Pai amado, que o adversário está tocando para haver separação, relacionamentos que o adversário talvez já até tocou para separar. Talvez eu esteja orando com homens ou mulheres que estão aqui amargando a dor da solidão, a dor do abandono, se dedicou à vida sentimental, se dedicou ao relacionamento e tudo que recebeu em troca foi ingratidão e abandono. Pessoas que estão com a sua terra sentimental ferida ou até destruída, Deus da glória. Pessoas que talvez já não estão nem mais acreditando no amor, não acreditando mais que possam ser felizes na vida sentimental. E a sua palavra vai dizer em 2 Crônicas capítulo de número 7, verso 1, que quando Salomão terminou de orar juntamente com os sacerdotes, a glória do Senhor impactou aquele templo local. Ou seja, Salomão orou e houve resposta. Eu creio que nós estamos orando e vai haver resposta na vida sentimental desta mulher. Eu creio que nós estamos orando e vai haver, para a honra e glória do Senhor, resposta na vida sentimental deste homem. Pois a Bíblia vai dizer em 2 Crônicas 7, primeiro, que Salomão orou e a glória do Senhor impactou aquele templo. Mas no verso 14, o que me chama mais atenção é que o próprio Deus da glória fala com a sua igreja, depois da manifestação da sua glória ainda em 2 Crônicas capítulo 7, mas agora no verso 14, quando o Senhor fala: se o povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor prometeu, Deus da glória, que se nós orássemos ao Senhor em humilhação, em arrependimento, o Senhor ouviria, Pai. Estamos aqui humilde e gentilmente pedindo a atenção do Senhor para a vida sentimental desta mulher que não está bem, para a vida sentimental deste homem que não está bem. Deus, que de misericórdia, nós aprendemos dentro da sua palavra de Gênesis, Apocalipse, que quando os antigos oraram, buscaram a face do Senhor, eles alcançaram resposta, alcançaram testemunho. E eu creio que na nossa vida, nos tempos atuais, não há de ser diferente, porque o próprio Deus a qual estamos adorando frisa em suas palavras a dizer que o Senhor é imutável, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Deus que curou no passado cura assim no presente, o mesmo Deus que libertou no passado se liberta assim no presente, o mesmo Deus que alcançou vidas com milagres sobrenatural ainda alcança vida, o mesmo Deus que transformou a história ainda transforma a história. E eu creio na transformação, Senhor da glória, ainda que porventura o adversário esteja tocando na história desta mulher, ainda que porventura o adversário esteja tentando, tocando na história deste homem, eu sei em quem tenho crido, assim dizia Paulo, apóstolo de Cristo, e eu faço minhas palavras dele, e sei que ele é poderoso para fazer em nossa vida, em nossa história, além do que o que nós pedimos a ele em oração. Paulo dizia assim: eu sei em quem eu tenho depositado a minha fé, e sei que ele é poderoso para fazer além do que o que nós pedimos em oração. E eu faço minha as palavras do apóstolo Paulo: eu sei que o nosso Deus misericordioso e maravilhoso tem o poder de alcançar vidas, de impactar a história. Por isso eu entrego em tuas mãos esta mulher, eu entrego em tuas mãos este homem que faz conosco esta grande corrente de oração por milagre. Eu te apresento vidas que estão aqui provocando milagres na adoração, como diz o nosso canal no YouTube, provocando milagres na adoração. Estamos provocando o nosso milagre, porque em Isaías capítulo de número 59, no verso 1, a palavra de Deus vai dizer que o ouvido do Senhor não está gravado para que não possa nos ouvir, e nem os seus braços encolhidos para que o
Deus da glória não possa nos abençoar. Mas o que torna distância, pastor, o que torna dissensão entre nós e o nosso milagre, a Bíblia vai dizer que as nossas atitudes é o que torna distensão entre nós e o nosso milagre. Por isso estamos aqui, Deus da glória, com a atitude de orar, com a atitude de adorar o Senhor, com a atitude de buscar ao Senhor na beleza da sua santidade. Deus vai alcançando vidas com milagre, Deus vai alcançando adoradores com milagre, pessoas que estão aqui, Pai, nesta grande corrente de oração por milagre. Oh Senhor da glória, Deus vai contemplando a cada petição neste momento, vai surpreendendo história, Pai. Alabrachúria candaraia, Ebiande calachúria andaraia, Urabacaia, Candorebi andaraia. A nossa irmã Alice Brito, Pai, está aqui formando esta corrente de oração por milagre. A nossa irmã Fátima, Senhor da glória. A nossa irmã Deus Irene, Deus da glória. Alaia, Candorebi, Candaraia. Cada vida, cada adorador, cada adoradora, Arablachuri andaraia. Não estar aqui apenas por estar, foi o Senhor quem preparou o cenário, foi o Senhor quem preparou o local. Eu tornarei a dizer: o val de Jaboque na história de Jacó não foi um acaso. Jacó não estava perdido e de repente ele acabou passando pelo val de Jaboque. Não, é o Deus a qual nós adoramos quem prepara o cenário, é o Deus a qual nós adoramos quem prepara o local, é o Deus a qual nós adoramos. E eu creio que o Senhor preparou esta campanha de oração por milagre para tocar em vidas com milagre. Eu creio que o Senhor preparou, eu creio que o Senhor preparou esse momento de fé em exercício, porque nós sabemos que quando homens e mulheres exercitam a sua fé, o sobrenatural do Deus da glória acontece na vida deste, o sobrenatural do Deus da glória acontece na vida desta. Orabai decaia candarábia, arabrachuri andaraia candorébia. Eu creio, Deus da glória, que o que é impossível para esta mulher, o Senhor já está começando a tornar possível na história dela. Eu creio, Deus amado, que o que é impossível para este homem, o Senhor já está começando a tornar possível na história dele. Porque quando o anjo chega até Maria no Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, para trazer a mensagem do Messias, o anjo falou também sobre Isabel, e o anjo resumiu em Lucas 1,37, dizendo para Maria: porque para Deus nada é impossível, o que para esse homem é impossível. Eu creio que a partir de agora o Deus da glória já está tratando desta causa e começando a tornar possível o que para esta mulher é impossível. Eu creio que a partir de agora o Deus criador dos céus e da terra já está tratando dessa situação e começando a tornar possível. Por quê, pastor? Porque a minha Bíblia vai dizer no livro de Josué que quando Josué chegar à terra prometida, havia uma muralha impossível de ser penetrada, de ser atravessada, pois a fama daquela muralha de Jericó era de impenetrável, indestrutível. Mas imediatamente Josué, Caleb e o povo de Israel colocam-se a adorar o Deus da glória, o mesmo Deus a qual estamos adorando, e o Senhor orienta que eles rodeassem aquela muralha adorando. E a Bíblia vai dizer que enquanto Josué e Caleb adoravam, as muralhas iam caindo por terra. A Bíblia vai dizer que enquanto Josué, Caleb e o povo de Israel adoravam, alabrando Radecaia Candarábia, aquelas muralhas iam caindo por terra. E nós estamos aqui adorando ao Senhor. Eu creio que enquanto estamos adorando, as barreiras do adversário contra a felicidade desta mulher ou deste homem, a partir de agora começa a ser derribada para a glória do Senhor. Rabando, rabande, caia candaraia, Oriande caia candarábia, pois a sua palavra vai dizer, Deus da glória, que Josué e Caleb adoravam e as muralhas iam caindo por terra. E nós estamos aqui nesta grande corrente de oração por milagre, e eu creio, Pai, que toda horta espiritual maligna contra a felicidade, seja familiar, seja conjugal, seja financeira, seja projeto desta pessoa, todo levante do adversário, assim como aquelas muralhas começaram a cair por terra no momento que Josué e Caleb adoravam, eu creio que a partir de agora toda a horta espiritual maligna que tem se levantado contra a felicidade desta pessoa, Raia Candaramandaya Candarábia, Urabando Camande Raia Candaraia, todo levante do adversário
adversário, em o nome do Senhor vai caindo por terra. Todas as armas do adversário contra a felicidade desta pessoa, a partir de agora, eu determinei o nome do Senhor Jesus. Eu determinei o nome do Senhor Jesus. Ramande Kalashuri Andarábia, obra de bruxaria, feitiçaria, macumbaria, Ramaya Kandorebi Andaraia, toda obra maligna, palavra contrária contra a felicidade desta pessoa. Deus, tu trouxe vidas aqui para pelejar por ele. Deus, tu trouxe vida aqui para pelejar por ela. A Bíblia vai dizer no livro de Daniel, capítulo de número 10, que Daniel estava orando. Daniel orou por 21 dias, Daniel orava, Daniel jejuava, mas a Bíblia vai dizer em Daniel, capítulo de número 10, verso 1 em diante, que enquanto Daniel estava adorando, havia uma peleja espiritual, porque o Deus da glória já havia enviado um mensageiro de nome Gabriel, o anjo Gabriel, para chegar até o profeta Daniel, para trazer a mensagem do Senhor. Mas o príncipe da Pérsia se levantou contra, para impedir o mensageiro. Talvez tenha alguma horta espiritual fazendo as coisas dar errado na vida deste homem. Talvez tenha alguma horta espiritual maligna fazendo as coisas dar errado na vida, na história desta mulher. Mas eu creio que a partir de agora, em o nome do Senhor Jesus, eu creio que está acontecendo uma peleja. Rabande Kaya Kandarábia, Uriande Keia Kandaraia Kandarábia. Assim como Daniel orava e o Senhor pelejava, o anjo do Senhor pelejava. Ai, Aramande Keia Kandarábia. Há uma peleja por esta família, há uma peleja por este relacionamento, há uma peleja de Kalashuri Andaraia. E toda a horta espiritual maligna começa a ser alvejada pela glória do Senhor. Toda a horta espiritual maligna até se levantou contra a felicidade desta pessoa. Mas agora, em o nome do Senhor vai caindo por terra. Em o nome do Senhor Jesus, todo mal Rebiande que ando rebiaxúria, o ramande caiacando rebia, vai pelejando dentro desta casa, por esta família, por este relacionamento, por essa história. Do ramande que o rebiande caiacando rebiaxúria, rebiande caiacandaraia candarabia, rebiande caiacandaraia. Tem pessoas aqui que têm indagado assim, dizer: Deus, eu não estou suportando mais, eu estou passando situações que eu não estou conseguindo. O meu psicológico está até abalado. Toma agora a peleja desta pessoa, Senhor. Vamos novamente para dentro da Bíblia Sagrada, 2 Crônicas, capítulo de número 20. Agora no seu verso de número 15, Josafá estava enfrentando uma peleja que fisicamente ele não podia vencer. A Bíblia vai dizer que Josafá, rei de Judá, coloca toda a sua congregação e o seu reino chamado Judá a orar. A Bíblia vai dizer que eles estavam orando ao Deus da glória, e de repente no meio lá da congregação, Deus levanta um profeta de nome Jaziel, aponta o dedo de profeta para Josafá, rei de Judá, e fala assim ao mesmo Josafá: credes tu no Senhor seu Deus e sereis salvos, Josafá. Crede tu no profeta do Senhor e prosperareis. Assim te diz o Senhor dos exércitos. Essa peleja não é sua, Josafá, essa peleja é do Senhor. Essa peleja do Senhor, Josafá. Deus está tomando a sua peleja agora. Levanta agora as suas mãos cansado e diz: Deus, eu estou passando para o Senhor essa peleja, porque já não estou mais aguentando. Levanta agora as suas mãos cansado e fala: Deus, eu estou transferindo, passando para o Senhor, porque as mãos do Senhor estão estendidas em suas mãos, em sua direção agora. Deus está tomando esta peleja. Alabrai de Kalashuri Andarábia. O inferno em peso precisa saber que a partir de agora é com Deus. Rebiai de Cando Red Andarábia. O inferno em peso precisa saber que a partir de agora é com Deus. O adversário se levantou por tempo demais contra a sua felicidade. A partir de agora é com Deus. Deus de resposta, Deus de fogo. Elias tinha tanta certeza que o Senhor é um Deus que responde a nossas orações, que Elias, antes de ser conhecido como profeta de fogo, ele lança um desafio de profeta de Baal. E ele diz assim: vamos clamar, vamos adorar o Deus que responder com fogo. Esse será o verdadeiro Deus de Israel. Então os profetas de Baal, os profetas dizem assim: aceitam o desafio. A Bíblia diz que eles começam a adorar Baal. A Bíblia diz que eles se cortam, se retalham, mas não obtêm resposta. Não estamos aqui adorando a Baal, um Deus teórico.
Estamos adorando ao Deus de Elias, ao Deus de Israel, a um Deus de resposta. Elias não só lança um desafio aos profetas de Baal, mas ele coloca um tema. E ele diz assim: vamos clamar. E o tema era fogo. O Deus que responder com fogo, este será o verdadeiro Deus de Israel. Estamos aqui, Deus da glória, com a mesma convicção do profeta Elias. Por isso nós estamos nesta grande corrente de oração. Mas nós colocamos, assim como o profeta Elias, um tema, a nossa oração. E o tema é oração por milagre, porque eu creio que vidas serão impactadas com milagre sobrenatural do Deus da glória. Eu creio que assim como Jacó, ele até entrou no Val de Jaboque como Jacó, mas ele saiu como Israel. Essa pessoa até entrou aqui com angústia no coração, essa pessoa até entrou aqui com a preocupação na mente, mas eu creio em um nome do Senhor Jesus, que já tem pessoas aqui que vão sair dessa transmissão já com a vitória. Eu creio que o anjo do Senhor já tocou em histórias. Eu creio em nome do Senhor Jesus, clamo e profetizo. Vai haver uma surpreendente explosão de testemunhos para a honra e glória do Senhor. Tem vidas agora sendo tocadas, tem história agora sendo tocada, assim como o anjo do Senhor tocou na história de Jacó. Jacó já não se chamará mais Jacó. Agora o anjo olha para Jacó e diz: a partir de hoje eu vou te chamar de Israel, herdeiro e merecedor da promessa. Ramande Kalashuri Andaraia. Vai tocando na história desta mulher, Senhor. Vai tocando na história deste homem. Vai tocando de Calabraia Candarábia, com toque de milagre, Deus da glória. Em o nome do Senhor Jesus, vai tocando. Tem pessoas aqui dizendo: Deus, muda a minha história, porque eu não estou aguentando mais chorar por essa causa. Tem uma mulher aqui que falou: Senhor, muda a minha história, porque eu não estou aguentando mais chorar. Já não tem nem mais lágrimas nos meus olhos. De Calabrande Reia Candarábia. Senhor, assim como o Senhor revela, o Senhor socorre vida. Toca agora na história desta mulher. Eu vejo uma mulher que disse assim: eu não tenho nem mais lágrimas para chorar. Já lamentei, já chorei, já não sei nem mais o que fazer. Toca na história dela, Pai. Muda, começa a mudar a partir de agora. De Calabrai, de Candos, rei de Andarábia. A Bíblia vai dizer que os profetas de Baal não obteram resposta, porque Baal é um Deus teórico, é um Deus que não é vivo. Não estamos aqui adorando a Baal, mas adorando o Deus vivo. A Bíblia vai dizer que diante dos profetas de Baal, Elias repara o altar. Diante dos profetas de Baal, Elias conserta aquele altar. E de repente Elias adora o Senhor. E o Senhor responde exatamente com o tema que Elias apresentou ali, que era o fogo. E o fogo desceu e consumiu aquele holocausto. Eu não sei qual o tema que esta mulher apresenta agora, Senhor. Eu não sei qual o tema que esse homem apresenta agora. Talvez a libertação de um dos seus familiares, talvez a restauração do seu relacionamento, talvez a transformação de vidas, talvez uma providência financeira, talvez uma porta de emprego, talvez uma causa na justiça, talvez uma cura de uma enfermidade. Deus, Criador dos céus e da terra, eu não sei qual o tema que esse adorador, essa adoradora está apresentando e precisa ser alcançado pelo Senhor. Mas Deus que respondeu ao profeta Elias exatamente com o tema que ele apresentou ao Senhor quando estava diante dos profetas de Baal, contempla a petição desta mulher, o tema que ela quer receber em forma de milagre na vida dela. Contempla a petição deste homem, Deus amado, o tema que ele de Calabrande Reia Candarábia, que ele apresenta ao Senhor e deseja, anseia ser alcançado em forma de milagre. Deus de milagre, Deus de maravilha, Deus que ouviu os antigos e alcançou. Pois a Bíblia vai dizer que quando Moisés estava diante de um mar, Moisés adorou e o Senhor abriu um caminho no meio do mar, só para dar vitória para Moisés, Arão, Miriam e o povo de Israel passar. A Bíblia vai dizer que quando Josué e Caleb estiveram diante da muralha, eles adoraram o Senhor e o Senhor derribou aquela muralha. A Bíblia vai dizer, Senhor da glória, que quando Josafá estava em uma peleja onde ele não podia vencer, e o Senhor tomou a peleja e deu vitória a Josafá. A Bíblia vai dizer que quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha, o Senhor, eles clamaram, adoraram, e o Senhor estava lá dentro junto com eles. A Bíblia vai dizer que quando Daniel estava orando, o Senhor enviou um anjo até o Daniel para mostrar que a resposta estava ali diante dele. Alabrande
deu de resposta. Eu creio que neste momento não há de ser diferente. Talvez seja a vida sentimental desta mulher, talvez seja a vida sentimental deste homem que não está bem. A Bíblia vai dizer que quando Jó orou, houve restituição de todas as percas na história de Jó. Se a perca na história sentimental desta mulher, se a perca na história sentimental deste homem, vai tocando na vida sentimental, vai tocando neste relacionamento, restaurando, restituindo, se porventura haja casamento, namoro, noivado destruído, restitui, restaura. Assim como houve restituição de tudo que já havia perdido. Toca, Pai, toca na perca, Pai, e opera o milagre, Senhor. Porque nós estamos aqui nesta grande campanha de oração por milagre, é porque o Deus a qual nós adoramos, nós cremos que tem o poder de alcançar e impactar vidas com milagres sobrenaturais da glória. Paulo dizia: eu sei em quem eu tenho depositado a minha fé, e sei que Ele é poderoso para fazer até além do que o que nós pedimos, e eu faço minha as palavras do apóstolo Paulo. O Senhor tem o poder para curar, libertar, transformar, restaurar. Deus vai tocando em vida, história, de Calabra e Axúria, vidas que unem a sua fé com a nossa, e conosco forma aqui uma grande corrente de oração por milagre. Deus de milagre, Deus de maravilha, Deus do sobrenatural. Ramande Calabra e Acandaraia, toca com toque sobrenatural na história desta mulher, toca com toque sobrenatural na história deste homem que une a fé dele com a nossa. Rai de Calachuri Andaraia, Orablande Reia Candaraia, em um nome do Senhor. Eu não sei qual milagre que o meu irmão aqui se encontra, espera ser alcançado pelo Senhor, pois saberei quando começar a fazer a oração individual e orar pelo mesmo. Eu não sei qual milagre que a minha irmã almeja, anseia ser alcançada pelo Senhor, porque eu saberei quando eu fazer a oração individual, que já estaremos fazendo. Mas eu sei que o Senhor Espírito Santo já está sondando cada mente, cada coração. Eu sei que o Senhor já está tocando história com toque de milagre, pois Davi dizia: Senhor, tu me sonda, Senhor, tu me conheces, sabe do meu sentar o levantar, Senhor, tu me conheces, sabe do meu sentar o levantar.